Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre arroz branco e pão branco e por que esses dois alimentos não são um problema para perda de peso? Então tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o pão branco e o arroz branco, eles não são carboidratos simples, certo? Comumente as pessoas acham, não, mas é que o pão branco e o arroz branco são carboidratos simples, eles vão ser absorvidos de forma muito rápida. Eles comparam até o açúcar de mesa, né, o refinado, e o que é um absurdo, porque o açúcar de mesa, ele é a junção de uma frutose e uma glicose. Ele é um disacarídeo, certo? Enquanto que o pão branco e o arroz branco, eles são amido. Amido é uma molécula muito maior do que um disacarídeo, que é o açúcar, por exemplo, de mesa. O amido, ele é um polissacarídeo. Ele é considerado, ele é classificado como um carboidrato complexo, tá? Então, quando tu vê alguém falando de que pão branco, de que o arroz branco são um veneno, e ele falar que, essa pessoa falar que o arroz branco e o pão branco são um carboidrato simples, então a gente já sabe que está falando com um leigo no assunto. Um leigo que eu digo no sentido de que ele não sabe exatamente ou não sabe muito bem do que está falando, tá? Essa é a primeira definição. Segundo problema, ou possível problema que as pessoas falam, é que o índice glicêmico do arroz branco e do pão é muito alto, tá? Vamos considerar aqui que o índice glicêmico, né, que é a velocidade com que um alimento, no caso um carboidrato, ele é digerido e absorvido, seja um problema. Na maioria dos casos, para pessoas saudáveis, isso não é um problema e depois eu vou explicar o porquê, certo? Vamos então dizer que é um problema, que se realmente o índice glicêmico desses dois alimentos é alto, sendo que não é tão alto. Ok, pode até ser um pouco mais alto quando tu come eles puro, mas quem tem o hábito de comer arroz branco puro, ou pão branco puro. Geralmente, por exemplo, no caso do arroz branco, ele vem acompanhado ou com ovos, ou com algum tipo de carne, né, uma proteína, ou com algum tipo de leguminosa, que é o feijão, por exemplo, feijão preto, ou alguma salada que contém fibras, talvez algum azeite de oliva que contém gordura. O índice glicêmico, gente, ele não é de um alimento sozinho, a não ser que tu come ele sozinho, sem mais nada. Ele é da refeição feita, ou seja, é do feijão misturado com o arroz, misturado com o ovo, misturado com a proteína, porque lá no estômago, lá no intestino, eles estão tudo com um bolo só. Não é só o arroz que está lá, como eu falei, a não ser que tu come arroz puro. Então, assim, a proteína já atrasa a absorção, tá? A gordura também atrasa a digestão, ou seja, esse processo já vai ficar mais lento. A proteína junto da gordura, junto das fibras do feijão, junto com as fibras da salada que possivelmente o indivíduo esteja comendo, vai diminuir muito esse índice glicêmico, ou seja, não vai ser um problema. Eu posso comer meu arroz junto da minha refeição, meu arroz branco, sem nenhum problema, tá? Até porque o que importa para desenvolvimento de uma possível diabetes tipo 2 ou para ganhar peso é o excesso do carboidrato e o excesso de calorias, tá? Então, essa superalimentação é que vai induzir uma menor sensibilidade à insulina e o ganho de gordura, gente. Não é o tipo em si. Porque, por exemplo, digamos que tu coma 5 colheres de arroz branco durante o dia inteiro. Só isso. Tu acha que tu vai engordar? Olha o mínimo, olha o quão poucas calorias tu consumiu num dia só. Para te ver que não é o alimento em si, é o contexto da alimentação. Assim como existe um contexto onde o arroz branco está inserido, que é, por exemplo, aqueles outros alimentos que eu citei, isso faz toda a diferença. O dia inteiro, a nossa alimentação também possui um contexto. Então, tenham certeza, gente. Não é a velocidade com que o arroz vai ser absorvido que vai te engordar, tá? Não é se o ser um carboidrato simples, porque ele não é, já mostrei para vocês. Se vocês têm dúvidas, procurem lá. Amido polissacarídeo. Põe lá arroz, é amido? E vejam no Google, por exemplo, o pão branco ou o próprio arroz, eles não são carboidratos simples. E o que importa para engordar não é a velocidade com que ele é absorvido, mas sim a quantidade que é ingerida. Ou tu acha que se eu consumir, por exemplo, quilos de batata doce, eu não vou engordar? Ou quilos de arroz integral por dia, um excesso desses dois alimentos, eu não vou engordar? Eu vou, porque é caloria, no final das contas é caloria. Obviamente que a qualidade, a composição do alimento, ela importa, mas a gente está falando aqui especificamente da parte da glicose do alimento, tá? Então, pessoal, não tenham medo, tá? Eu mesmo venho de um processo de emagrecimento onde eu comia arroz branco todos os dias,
comia pão bem frequente também, mas as minhas calorias elas estavam adequadas para que eu perdesse peso. E aí que está a diferença do bom nutricionista, de que ele realmente não vai tirar alimentos que tu considera essencial para o teu hábito alimentar, mas ele vai ajustar as quantidades para fazer tu perder peso, ou seja, chegar no teu objetivo e ainda manter o teu prazer alimentar. Então, cuidem com os nutris picaretas ou ignorantes, porque eles não entendem muito bem sobre o alimento e acabam tirando todo o prazer do alimento de vocês, da alimentação de vocês, e a dieta fica um martírio de se seguir, tá? A dieta ela tem que ser o máximo prazerosa para que a gente consiga seguir ela, tá, pessoal? Então, assim, como eu falei e dei uma ênfase maior no arroz branco, assim funciona também com um pão branco. Se eu comer ele com ovos, se eu comer ele com salada, vai diminuir a velocidade de absorção e o que vai importar não é se vai ser o pão branco, mas sim se vão ser 5, 7, 8 pães brancos. Porque se forem 5, 6, 7, 8 pães integrais, tu vai engordar da mesma forma, certo? Tendo dúvidas, ou comenta aí embaixo ou me manda no direct, eu estou à disposição de vocês, certo? Quem falou foi o Jones, contem comigo.